Vamos falar hoje sobre norma jurídica dentro da teoria do direito. Para a introdução do tema, eu uso essa imagem para explicar que quando a gente estuda no ensino fundamental, a gente estuda primeiro o corpo humano, né? Então, cabeça, tronco, membros, né? Está aqui a ilustração, e mais tarde, né, a gente estuda a célula. Então, nós temos aqui primeiro o estudo do conjunto e depois da menor parte do corpo humano, que seria o conjunto, né? Então, fazendo essa comparação, é para explicar, então, que primeiro a gente estuda no direito o conjunto de normas, certo? Então, o direito é um conjunto de normas, assim como um corpo humano é um conjunto de células. E aí, depois, a gente estuda a norma, que é a menor parte do direito. Então, pode parecer meio contrassenso, mas é exatamente essa a ideia. A gente primeiro apresenta uma noção do conjunto para depois explicar qual era a menor parte do conjunto. É isso que a gente vai fazer agora. Começaremos agora a estudar a menor parte do direito, que é a norma, né? Já que o direito é conjunto de normas, nós vamos agora pegar a norma. É quase como se dissesse, então, vamos começar agora a estudar a célula do corpo humano, né? Primeiro a gente estuda o corpo humano para depois estudar a célula. Isso para explicar a razão da ordem, né, de como a gente aprende dentro do direito. Então a gente começa pelo conceito. E o conceito, né, nesse slide, a gente destaca, né, duas partes mais importantes, que são as palavras, né, pautas e padrões, e também essa parte do meio aqui. Mas vamos lá. Normas jurídicas são padrões de conduta ou de organização social impostos pelo Estado para que seja possível a convivência dos seres humanos em sociedade. São fórmulas de agir, determinações que fixam as pautas do comportamento interindividual. A primeira observação, a primeira coisa que eu gosto de chamar a atenção é esse meio aqui, né? Por quê? Porque o conceito de norma jurídica lembra muito o conceito de direito. E alguém diz, professor, não, eu já ouvi isso em algum lugar, né? Então dá uma impressão de que é uma matéria já vista quando tu chega aqui na norma jurídica. E não está errado pensar assim. E qual é a razão disso? É esse trecho, é sublinhado aqui em negrito aqui no meio, né? Que é parecido, né? Então, o que é o direito? É um imposto pelo Estado para que seja possível a convivência dos seres humanos em sociedade. Lembra muito o conceito. E isso se confirma, né, com essa imagem aqui, né, do DNA, né, da imagem do DNA humano, né? O todo não é diferente da parte e a parte não é diferente do todo. Então, assim, se eu pegar uma pequena parte tua, uma gota de sangue, né, de cada um de nós, eu consigo fazer uma leitura de todas as tuas características. Eu consigo individualizar aquele DNA. Aquele DNA é único, né? Então, é exatamente isso. A tua menor parte não é diferente do teu todo, né? Então, o todo não é diferente da parte e a parte não é diferente do todo. Por que eu estou dizendo isso? Exatamente para que a gente confirme o que eu acabei de dizer nesse slide aqui. Então, é semelhante o conceito de norma jurídica e o conceito de direito? Sim, é semelhante. Por quê? Porque o todo não é diferente da parte e a parte não é diferente do todo, certo? Pois bem, mas nós temos também o destaque para a palavra pautas, né, que fixam as pautas do comportamento interindividual. É para dizer o seguinte: a palavra pauta, que não é uma palavra muito comum, tem pessoas que não conhecem, né? Então eu sempre digo assim, que é um exemplo, né? Isso aqui é um exemplo, uma imagem que vocês estão vendo aí de uma folha pautada, que é a folha de caderno de vocês, né? A folha pautada é aquela que tem pautas, ou seja, aquela que tem linhas. Então, isso para explicar que, no caso, a norma jurídica, né, nós temos, ela tem uma função de fixar as pautas do comportamento, ou seja, os limites. Assim como a linha de um caderno tem por função estabelecer um limite na tua escrita, a pauta, né, criado pela norma jurídica, né, que fixa a pauta, ela estabelece um limite na tua conduta. A função é exatamente a mesma, de criar um limite na tua conduta. Além disso, conforme também está destacado aqui, né, as normas jurídicas são padrões de conduta, né? Então ela cria um modelo.
E aí é para explicar para vocês, então, que nós temos um padrão, um modelo de conduta que a norma prevê. Quem sair do modelo, ou quem não está naquele modelo, está fora do padrão, então, e age de forma ilícita. Então, a norma estabelece um modelo, um padrão, digo, olha, se tu te comportar assim, está certo, né? E aí a gente raciocina por exclusão que quem não se comporta dentro do padrão está fora do padrão, estaria ilícito. É uma coisa que o ser humano faz muito no automático, né? Eu costumo explicar isso aqui da seguinte forma: quando a gente olha para alguém, a gente percebe que essa pessoa não é normal, né? Então vamos lá, é um sentimento assim que a gente tem. Tu olha, não, aquela pessoa parece não ser meio certa, não ser meio normal. A gente pede, se eu pedir para explicar, explica por quê. E a gente não sabe dizer, né? Bom, por que a gente percebe, né? Tem tanta gente na sociedade, tem tanta gente que a gente conhece que considera normal. Por que aquela pessoa ali tu estranhou? E a razão é muito simples, né? Porque ela está fora do padrão. Alguma coisa nela que a gente não consegue, talvez, expressar em palavras, né? Mas alguma coisa no comportamento dela, na postura dela, está fora do padrão. E aí, quando está fora do padrão, a gente entende que aquilo ali é estranho, que aquilo ali é errado, né? É mais ou menos essa a função da norma. Então, a norma jurídica estabelece padrões, né, que são modelos de conduta. Quem está fora do padrão está fora da norma, ou seja, está ilícito. A norma, o conceito de norma se parece muito com o conceito de direito, está aí no meio, aí, né, essa parte em negrito e sublinhado, né? Tá aí para explicar, já expliquei, né, a questão do todo não é diferente da parte, a parte não é diferente do todo. E, por fim, a questão da definição, quando estabelece ali as pautas, para dizer que pautas no sentido de limites, para dizer então que a norma fixa um limite no nosso comportamento no momento que a gente que a gente interage com as outras pessoas, né? Que é ali no comportamento interindividual. Quando a gente tem um comportamento em relação a outra pessoa, nós temos limites, né? E quem estabelece esses limites são as normas jurídicas. Então está aí o conceito de norma jurídica, né? E vamos fazer uma pausa no videozinho aqui para nós passarmos para o outro tema.